Josué 24:15. Nós vamos nos deter nesse versículo, nesta noite, para a nossa meditação. Fiquemos de pé, para estar aí já sendo todos acharam? Também está no telão, diz assim a palavra do Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses em quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja a terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Deus assentar. Josué, ele assume a liderança do povo de Israel depois da morte de Moisés, e ele passa um bom período da sua vida liderando o povo de Israel. E já no finalzinho da sua vida, ele identifica que o povo de Deus, o povo escolhido, vivia uma vida de idolatria. Vivia uma vida cultivando idolatria. E aí, no final da sua vida, no final da sua liderança, Josué chama o povo à atenção, dizendo: quem vocês estão servindo? Quem vocês realmente querem servir? E é interessante que ele não pode fazer uma escolha pelo povo, mas ele pode fazer uma escolha sobre a sua casa. Ele pode fazer um pacto sobre a sua família. E no final do versículo ele diz: vocês que sabem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, os irmãos estão acompanhados. Eu estou quase um mês sem pregar, né? Teve o final de semana da sessão, não preguei naquele final de semana. Logo depois teve a conferência dos cadetes, o preletor, né, o pastor Jacques. No outro final de semana, no final de semana passado, eu tinha sido convidado para ser o preletor dos cadetes também, do departamento de cadetes em Fortuna, na primeira igreja. E nós estávamos aqui desenvolvendo mensagens sobre os dons espirituais. Nós paramos falando sobre, já destacando alguns dons e a sua aplicação na comunidade, na igreja. Mas nesse mês nós vamos dar uma pausa nessa exposição, né, nesse estudo sobre os dons, e nós vamos abordar uma temática sobre a família. E por que isso? Porque essa quebra, né, de uma sequência de estudos agora para tratar esse mês de família. O mês de maio é um mês aqui nesta igreja onde nós realizamos uma ação do departamento das mulheres, né, do DELON, desta igreja, nas orações às 5 horas da manhã aqui durante todos os dias deste mês. E no final do mês encerra com a conferência do DELON. Mas também
para a SEB é um mês dedicado à família. Então, assim, algumas igrejas nossas estão realizando até a conferência da família, né? Uma conferência da família no final do mês ou durante esse período, enfatizando a importância de nós orarmos pelas nossas famílias, de nós virmos para a igreja trazendo os nossos familiares e ter um momento de estudo, de oração, de devocional em família durante todo esse mês. Então, por isso esse tema, por isso essa meditação nessa noite. Josué, ele começa identificando o pecado daquele povo, porque era a idolatria. E a idolatria aqui, nesse contexto, era a adoração, o abandono, a adoração ao Deus verdadeiro e o abraçar de deuses, de falsos deuses e de deuses pagãos. E isso pode acontecer nas nossas vidas. Por exemplo, a palavra do Senhor aqui nos fala que não era qualquer povo, era o povo do Senhor, era o povo de Deus que estava se tornando idólatra. E será que nós não estamos tendo também, ou não estamos cultivando deuses em nossas vidas? Será que nós não temos uma determinada idolatria por alguma coisa? Porque não é só o apego a a gente escuta a palavra idolatria, nós logo imaginamos uma imagem, né? Alguém se curvando diante de uma imagem. Mas a idolatria moderna, e também naquele tempo, era muito mais do que apenas se curvar diante de uma imagem que não era Deus, mas ter coisas que substituíam o nosso amor a Deus, que tomavam o lugar do nosso amor a Deus, que destrona Deus do seu lugar de amor. E nós tivemos uma leitura muito bem feita pelo pastor Jacques, onde ele mostra que se nós amarmos mais as pessoas ou amamos mais coisas do que a Deus, o nosso amor está errado e nós estamos amando de forma errada. Então aqui Josué ele identifica essa idolatria. Idolatria pode ser você se apegar a um celular, das coisas mais simples até outras coisas mais complicadas, e deixar de fazer as suas obrigações, e deixar de cumprir os seus afazeres em detrimento à dedicação das telas. E também pode ser por pessoas. E também pode ser por dinheiro, por bens. Então a idolatria ela se mostra de várias formas. E Josué identifica que o povo de Deus estava vivendo essa idolatria, colocando coisas no lugar de Deus, no lugar que pertence a Deus. Então, no final da sua vida, ele reúne o povo e faz um chamado solene. É hora de decidir. Vocês vão me dizer agora a quem vocês vão querer servir. Meus irmãos, não existe neutralidade. Sempre estamos servindo alguém. Entenda isso. Não existe neutralidade. Nós sempre estamos servindo alguém. Se nós servimos outras coisas,
ou pessoas, mais do que a Deus, nós já abandonamos a adoração. Então, nós temos tido ídolos, nós temos cultivado ídolos em nossas vidas. O texto coloca diante de nós uma decisão espiritual, um posicionamento espiritual. A vida, ela é moldada pelo objeto do nosso serviço. A vida, ela é moldada pelo objeto do nosso serviço. Se nós vamos servir a Deus, nós precisamos então estar dispostos a abandonar os ídolos. Se nós vamos servir aos ídolos, nós temos a plena certeza que nós não estamos adorando a Deus. De forma alguma. Não, mas eu venho para a igreja. O coração está no ídolo. Como o pastor Jackson volta a mencionar aqui, muito bem falou. Se o nosso amor não for completamente do Senhor, totalmente do Senhor, o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso obedecer é incompleto. É semelhante à desobediência. Então é chocante, sim. Se nós temos ídolos nos nossos corações, nós de fato não estamos adorando e nem servindo a Deus como deveria. A decisão, ela é inadiável. Olha como ele coloca diante do povo de Deus. Escolhei hoje a quem se vai. Tem um aspecto da idolatria que é o amor a si próprio, né? Às vezes a pessoa não ama ninguém, não ama coisas, mas se ama mais do que o próprio Deus. Narcisista, né? O aspecto desse amor, né? É o nome que se dá a alguém que se ama mais do que todas as coisas. Josué, ele não permite adiamento. A fé bíblica não é procrastinada. A neutralidade é uma ilusão, como nós bem citamos no exemplo. Quem não escolhe, já escolheu. Quem não se posiciona, já fez uma decisão. O coração humano sempre se inclina para servir algo. E é isso aqui, meus irmãos. Se nós não estivermos servindo ao Senhor, nós vamos estar servindo a nós mesmos, nós vamos estar servindo a pessoas, nós vamos estar servindo as riquezas. Se nós não servirmos, não dedicarmos o nosso serviço completamente ao Senhor, nós estamos servindo a outros, né? E a outro. Quantas pessoas estão quase decididas, mas continuam vivendo como se houvesse tempo indefinido? Não, eu posso me posicionar diante de Deus, pastor, na semana que vem. Eu posso deixar a idolatria amanhã. Eu posso abandonar esse apego por coisas em detrimento a Deus no mês, quando terminar o mês. Meus irmãos, é inadiável. E nós não temos tempo indefinido para nos posicionar. Se não nos posicionarmos em servir ao Senhor, nós acabaremos servindo outras coisas. A decisão, ela acontece em meio a uma pressão. O que é isso? Eles estavam habitando em uma terra
em uma terra cheia de idolatria, convivendo com o povo idólatra. A palavra hebraica é arás, terra, que mostra o contexto. O povo estava cercado por idolatria. Havia influência cultural, religiosa e social. Servir ao Senhor exigia nadar contra a correnteza. É o que nós ouvimos hoje. Hoje, quando nós ligamos a televisão, os filmes estão mostrando os crentes como intolerantes. Os crentes como fanáticos religiosos. Olha, ser crente é ser desequilibrado. Ser crente é ser um fanático religioso. É assim que os filmes estão retratando os cristãos. Não sei se você já reparou. Filmes, seriados, novelas. Os crentes são colocados como pessoas desequilibradas. Para quê? Para vender uma imagem de que ser servo do Senhor é sinal de desequilíbrio. Pelo contrário, quem realmente decide servir ao Senhor é uma pessoa que encontrou equilíbrio espiritual na sua vida. Hoje não é diferente. A cultura é relativizada. Os valores são distorcidos. E as pressões, elas são constantes contra a fidelidade bíblica. Tudo o que a Bíblia diz, a sociedade prega ao contrário. Hoje mesmo nós estávamos discutindo na escola dominical sobre a submissão feminina no momento de culto. O comportamento da mulher em submissão no momento de culto. E a sociedade vai dizer, não, você pode ser até pastora, você pode fazer igual ou melhor o homem. E quando meus irmãos, falando isso, quando nós ouvimos isso, de tanta enxurrada de narrativa, parece ser ofensivo à palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus está sendo intolerante com as mulheres, e pelo contrário, a palavra do Senhor está oferecendo exatamente a dignidade que a mulher tem e teve, que o Senhor a criou para ter. Mas, quando nós citamos os textos bíblicos, quando nós mencionamos a verdade, isso hoje na sociedade parece ser uma afronta. Então nós enfrentamos sim uma pressão contra a fidelidade bíblica. A sociedade, ela impõe essa pressão. Nós ouvimos jornal, nós ouvimos políticos, nós ouvimos filmes exatamente falando contra os princípios da palavra de Deus. Não precisa ir longe. Precisa ir longe. Então nós estamos cercados. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo em uma sociedade idólatra. A fidelidade a Deus sempre será contracultural. Nós vamos sim remar contra a maré. Nós vamos sim ser diferentes do mundo. Não precisa, viu, minhas irmãs, ser feministas.
Seja feminina. Não precisa também ser machista, seja masculino. Se o machismo é uma coisa terrível, o feminismo é uma coisa também tão terrível quanto. E quando nós ouvimos isso parece, pastor, tá? Tanta coisa que o feminismo trouxe de benefício para as mulheres. Deus não quer feminista. Deus quer as mulheres femininas. Que você fez vocês maravilhosos. Então é contra sim a cultura desse mundo. Contra sim a cultura e as coisas que estão sendo pregadas aí fora. Mas nós estamos cercados disso. E a pergunta é, nós não estamos sofrendo influência desse paganismo, dessa idolatria? O que Josué faz nesse texto, parece que ele diz, vocês vão servir a Deus, aos deuses, ou vocês vão servir a Deus? Josué não faz isso. Você prestou atenção no texto? Eles dizem, escolham hoje a quem vocês querem servir. E ele cita, tem esses deuses ali, tem esses deuses aqui. Mas ele toma um posicionamento com a sua família e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão familiar. Meus irmãos, nós não podemos mudar as pessoas. Era um líder. Deus havia dado autoridade para Josué exercer essa autoridade sobre o povo. Ele diz, você vai conduzir esse povo à terra que eu prometi. E Deus deu autoridade a Josué. Agora Josué, ele entende que ele não pode tomar a decisão pelos outros. Que ele não pode ficar insistindo se as pessoas querem continuar sendo idólatras ou não. Ele exorta. Ele adverte. Olha, vocês estão vivendo na idolatria. E tem tantos deuses aqui. Mas ele vai dizer uma coisa. Eu, e a palavra é bet, casa. Vai além da ideia do espaço físico, família. Fala família, legado, a influência desta família. Josué assume a responsabilidade espiritual. Liderança espiritual começa dentro de casa. Ele diz, e a minha família serviremos ao Senhor. O lar, meus irmãos, ele não pode ser espiritualmente neutro. Deus te colocou num seio familiar, você tem que conduzir esta família ao serviço do Senhor. Conduzir a família. Alguém está liderando espiritualmente essa casa. E a pergunta é, quem e para onde? A nossa liderança espiritual está levando a nossa família para onde? Para onde? Está conduzindo a nossa família para que lugar? Para uma adoração, para um serviço ao Senhor? Ou para a idolatria?
Nós somos chamados por Deus para liderar as nossas casas pela fé. Isso, meus irmãos, vai exigir de nós repreensão dos nossos familiares sobre as coisas erradas. Isso vai levar a momentos de lágrimas, a momentos de choro, até que a nossa casa esteja sendo conduzida ao Senhor. Até que a nossa família esteja sendo conduzida a Deus. A decisão também, ela não é um momento, uma ação isolada. Eu decidi, mas o verbo é abode, que ele traz a ideia de, a palavra bode, né, que traz uma ação contínua. Serviremos ao Senhor. Não é só eu servir. Por algum tempo eu fiz o que era do agrado a Deus, mas agora não faço, não estou fazendo. Não, é uma ação contínua. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma emoção momentânea, é uma decisão contínua. É um estilo de vida. Servir aqui vai exigir obediência, culto, submissão e fidelidade diária. É interessante que às vezes nós dizemos isso. Parafraseamos Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso virou um jargão, só uma palavra bonita, porque estão servindo mesmo a Deus? Está servindo de fato ao Senhor? A família está servindo de fato ao Senhor? Bem, na verdade, não. É só um falatório, é só o falar. Não está conduzindo a casa, a servir de fato ao Senhor. É só o falatório bonito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma ação contínua de serviço, de obediência, de culto, submissão e fidelidade diária. Muitos começam bem, mas não permanecem. Deus, ele não está interessado em decisões momentâneas. Deus, ele está interessado em perseverança fiel. E essa manutenção, meus irmãos, de servir ao Senhor junto com a família é diária. Na casa do meu avô, eu quero contar um testemunho. O vovô, ele era aleijado, ele não podia sentar, a única coisa que era confortável para o corpo dele era uma rede. Então a rede dele era armada na sala, e ele consertava lanterna, fazia lamparina, fazia o cabo de facão, fazia também a bainha de couro.
afiava as facas de cozinha das mulheres, as tesouras, até os alicates de unha, né, naquele tempo, que não era assim tão fácil, afiava também. E nas férias, sempre nas nossas férias, como os pais do meu pai já faleceram quando ele era muito novo, nas nossas férias nós íamos para a casa dos meus avós. E bem cedinho, umas 4h30 da manhã, da madrugada, o vovô ligava o rádio na Transmundial. O irmão Manel, né, fica antenado na Transmundial. E aí tinha o programa, e tinha os louvores, e tinha a mensagem. O meu avô começava o culto em sua casa 4h30 da manhã. Aí quando o programa terminava, o sol já estava começando a amanhecer, e a gente ouvia ele ligando a luz e começando a mexer nas coisinhas, preparando a mesa para o trabalho. Antes do café da manhã, nós sentávamos ao redor ali da rede dele e nós fazíamos o devocional. Cada filho, cada neto lia um versículo. Ele tinha um livrinho de devocional, como as irmãs têm, né? Os homens também ganharam, né? Os homens também têm um devocional. E lia o comentário ali do devocional do dia. Orávamos, então nós íamos tomar ali o café da manhã. Isso é, de uma forma bem simples, também conduzir a sua casa à adoração ao Senhor. Adorar a Deus, juntar a família para um momento de oração, para um momento de culto. Nós precisamos, meus irmãos, tomar essa decisão. Ele diz, serviremos ao Senhor. Essa palavra é Iavé. Eu e a minha casa serviremos a Iavé. Serviremos ao Senhor. Não havia mais nenhum Senhor naquela casa. Não havia nenhum outro naquela família para ser adorado, senão o próprio Senhor. Josué ele estabelece um contraste antigo. Os deuses antigos, os deuses dessa terra ou o Senhor. Não há mistura, mas sim exclusividade. O coração não pode servir a dois senhores. Deus exige exclusividade e não divisão. Josué, ele não apenas ensina, ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não negocia, não relativiza, não adia, mas ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, se você tem uma decisão espiritual a ser tomada, não adie essa decisão. Não adie. Se você percebe que sua casa, olha, eu comecei dizendo que Josué já tinha um tempo que liderava o povo e percebeu, ao longo da sua liderança, que o povo tinha idolatria. Você
que está inserido na sua família, você sabe se sua família está servindo ao Senhor ou não. E hoje é dia de tomar essa decisão espiritual. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não se conforme com as culturas ao redor. Ah, pastor, está todo mundo fazendo isso. Olha, a família do diácono fulano de tal está fazendo isso, por que a minha não pode fazer? Olha, a família do pastor fulano de tal está fazendo isso, por que nós não podemos? Então, não se conforme com a cultura ao redor. Assuma a responsabilidade espiritual pela sua casa. Sabe, sempre quando eu falo isso, sempre quando nós passamos por essa... Eu me lembro de Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus. E Jó, ele oferecia sacrifícios como perdão dos seus pecados, como demonstração de seu arrependimento. Mas sabe, Jó, ele não fazia isso só por ele. Jó, ele tinha um cuidado espiritual pelos seus filhos. E ele também oferecia sacrifício pelos seus filhos. Quando nós vamos para os profetas, nós lembramos de Isaías, que vê a face de Deus, vê, tem uma visão e diz: meus olhos viram ao Senhor. Quando nós olhamos para e se aquebranta diante do Senhor. Quando nós olhamos para Daniel contempla também a grandeza do Senhor e ele começa a orar pelos pecados do seu povo. Meus irmãos, é um bom começo nós orarmos pelo pecado das nossas famílias. E nós sabemos quais são. Nós sabemos muito bem quais são os pecados da nossa família. E nós podemos orar. Pastor, mas cada um não vai responder diante de Deus por suas obras, por seus atos, sim. Mas nós podemos, meus irmãos, orar pelos pecados da nossa casa. Orar pela nossa família. Então, assuma a responsabilidade espiritual pela sua casa. Persevere no serviço do Senhor. E abandone qualquer forma de idolatria. Escolha hoje a quem se vais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa palavra fique gravada em nossos corações. Oremos. Senhor Deus bendito, a Tua palavra constantemente nos exorta. E, ó Deus, nós te pedimos que Tu nos ajude como os Teus servos a consagrar, ó Deus, os nossos lares. Mesmo, ó Deus, que nós não possamos tomar essa decisão pelas pessoas de fora, mas que nós possamos, ó Deus, tomar esta decisão por aqueles que são nossos. E nos dedicar, Senhor Deus, a apresentar diante de Ti os nossos lares, os nossos familiares. Ajuda-nos, Senhor Deus, a pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Ti como Senhor e Salvador da sua vida. Ajuda-nos, ó Deus, a exortar aqueles que estão em erro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confessar os pecados pela nossa casa.
Abençoa, ó Deus, o teu povo, a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.